Hoje, conversando com integrantes da campanha do Fernando Haddad e da campanha do Tarcísio, me foi relatado que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, procurou o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando terminou o debate, para, segundo essas fontes, tirar satisfação depois que o petista mencionou o caso Dark Horse e o PCC durante as suas considerações finais. Hoje eu procurei o Ricardo Nunes para entender se isso havia acontecido e dessa maneira ele me disse que sim, que abordou o Fernando Haddad pessoalmente depois do encontro. Falei que era uma irresponsabilidade ele dizer isso, que ele não sabe, que ele sabe que eu não me envolvo com absolutamente nada de errado, disse Nunes ao Bastidores CNN. É que nas considerações finais, quando os candidatos ali puderam fazer um resumo, de uma fala para o eleitorado, o Fernando Haddad respondeu a Tarcísio de Freitas, citou a dívida da Prefeitura de São Paulo, esse é outro ponto que foi rebatido por Ricardo Nunes, e o envolvimento da gestão municipal com a produtora responsável pelo filme Dark Horse, alvo de investigação da Polícia Civil. A gente pegou um trecho da fala do Fernando Haddad para ilustrar o que eu estou contando para vocês. Com 80 bilhões em caixa, com o fim da dívida, o cara já está endividado, a cidade está endividando a cidade em 50 bilhões, acho que é esse o valor. E ainda com um contrato aí de Wi-Fi para ser desviado o dinheiro para o PCC, uma parte, e para fazer o filme do Bolsonaro por outro. Aí sim, quando falou das contas da capital, Fernando Haddad afirmou que o acordo feito pela gestão do Ricardo Nunes, gestão municipal, em 2021, para tratar da dívida, ocorreu em razão de uma decisão judicial. Aí Nunes contestou a afirmação também, segundo ele, depois do debate. A CNN hoje voltou a dizer que o acordo foi resultado de um encontro de contas que envolve a dívida da capital, Campo de Marte, numa negociação da Prefeitura com o governo federal. Ele disse que o acordo que eu fiz da dívida em 2021 é porque teve uma decisão judicial. Mentira, diz o Ricardo Nunes. O acordo foi de um encontro de contas entre a dívida e o Campo de Marte. Foi entre Prefeitura e governo federal. Bom, Clarissa Oliveira está com a gente para tratar do debate de São Paulo também, trazendo uma avaliação sobre Tarcísio e Fernando Haddad. Hoje, conversando ali com o pessoal do Haddad, eles esperavam que Haddad tivesse uma postura mais de enfrentamento, mais enérgica em relação a Tarcísio. Mas também são resignados, falam, olha, mas o Haddad é um lorde, ele não vai fazer isso que a gente quer que ele faça. E o Tarcísio de Freitas ficou lhe tangenciando muito, isso me foi apontado, Clarissa, sobre o que você falava agora há pouco também, o apoio a Flávio Bolsonaro. O que na interpretação da turma do Haddad essa é uma eleição de primeiro turno, mas a nossa aposta é que dificilmente o Tarcísio vai abraçar o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Então, não é tão ruim assim para o Lula. Bom, essas são as minhas considerações. Clarissa, eu queria que você trouxesse também o que te chamou a atenção, seus apontamentos. Bom, Tainá, tem dois pontos específicos aqui que eu acho que vale muito a gente destacar a respeito do debate em São Paulo. O primeiro deles, passa pelo fato de que a gente assistiu a um debate que difere muito do que se espera originalmente numa corrida ali de primeiro turno para o governo estadual, para o Palácio dos Bandeirantes. Primeiro, pela quantidade de candidatos. Obviamente, a gente teve aí uma disputa, um confronto A e B. Normalmente, a gente tem vários candidatos, isso não está acontecendo na eleição deste ano e, por consequência, a gente acaba tendo um primeiro debate já com cara de segundo turno, para não falar com cara de disputa presidencial, porque a gente está falando de dois candidatos que são cotados para concorrer ao Palácio do Planalto no futuro. Tanto o Tarcísio de Freitas, como herdeiro do bolsonarismo, caso, por exemplo, Flávio Bolsonaro saia derrotado das eleições deste ano, a gente sabe que ele acaba sendo o favorito para essa função. Era também o queridinho de uma parcela expressiva do eleitorado mais conservador para essa corrida, que preferia não ter Flávio Bolsonaro, queria Tarcísio, inclusive muitos setores do mercado financeiro.
e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele que é tido neste momento como o principal herdeiro político aí do presidente Lula para as próximas eleições. Até o próprio Lula deu uma sinalização nessa direção outro dia mesmo durante a convenção em que ele formalizou sua candidatura presidencial. Então, os dois não só são cotados para 2030, como nacionalizaram o discurso. Olharam ali muito ao longo do debate para a relação entre o governo federal e o Estado, de que forma que o projeto de nação de cada um dos lados, tanto o bolsonarismo quanto o petismo, influenciam na atuação de governador. Então, se a gente tiver daqui a 4 anos, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad disputando a presidência da República, pode ter certeza que muitas cenas, muitos recortes do debate de ontem vão ser parecidíssimos do que a gente vai ver na telinha lá na frente. Então, esse um primeiro ponto que eu acho importante. Aí eu vou para a segunda frente que eu acho que é importante a gente analisar. E você estava falando ali sobre a campanha de Fernando Haddad dizendo que ele é um lorde e tal. A gente tem aqui, pelo menos para quem pisa em São Paulo, claro que 2024, a última eleição era municipal, mas a gente tem uma volta à civilidade nos debates. Quem viu os confrontos da última corrida, não só em São Paulo, também em outras cidades do país, viu cadeira voando, viu marqueteiro batendo boca e saindo na mão com o cinegrafista de outro candidato, viu candidatos se xingando no ar. A gente viu todo tipo de baixaria na última corrida municipal, não só em São Paulo, mas principalmente em São Paulo, também em outras capitais. E agora a gente tem aqui, no maior colégio eleitoral do país, 2 candidatos que, embora tenham feito um debate muito duro, muito firme, eles o fizeram dentro da civilidade e com o que se espera, a postura que se espera de 2 nomes que disputam uma eleição tão importante em um regime democrático. Então, ali, tanto Fernando Haddad quanto Tarcísio de Freitas foram duros, fizeram ataques duros um ao outro. Teve quem disse, você está faltando com a verdade, o que você está dizendo é mentira. Teve aquele episódio ali do embate, da provocação de Tarcísio de Freitas sobre a história da foto ao lado de um traficante. Aí Haddad retruca, baixa a bola. Mas, fora isso, a gente teve, sim, um debate extremamente respeitoso que a gente espera que permaneça não só aqui no Estado, mas também em outras eleições pelo país e também na campanha presidencial. Uma diferença gritante, Clarissa, eu concordo plenamente contigo. E a gente que assistiu os outros debates, a gente até falava isso nos bastidores antes de começar o jornal. De fato, os outros debates também tiveram discussões bastante civilizadas e discussão de propostas. A gente viu isso na Bahia, a gente viu isso no Ceará, a gente esperava de Ciro Gomes uma postura um pouco mais de pavio curto, não teve. Então o que a gente observa é a tentativa como eu posso dizer, de tentar transformar novamente em normal um debate feito de propostas e não de polêmicas. Por isso que você disse, é o retorno à civilidade. E a gente espera que o debate presidencial seja igual. Esse debate que vai ser promovido pela TV Bandeirantes nos próximos dias. Sem dúvida nenhuma, Uribe. E olhando também, né, claro, para sempre aquele elemento, né, da presença dos candidatos. A gente teve em alguns estados aqueles candidatos que optaram por não participar do debate. Infelizmente, a gente sabe que isso rende frutos para quem está muito bem posicionado, acaba protegendo esses nomes. A gente viu isso acontecer com Eduardo Paes no Rio de Janeiro e também com Sérgio Moro. E aí a gente olha ali e torce para que ao longo da disputa todos os candidatos que estiverem em posições de liderança se apresentem para o eleitor. É importante, é uma opção dos candidatos, mas, infelizmente, não é isso que está se desenhando. Mesmo na corrida presidencial, por enquanto, há muita incerteza sobre a participação dos grandes protagonistas no primeiro debate presidencial, mas a gente segue torcendo para que haja ali um compromisso desses nomes com o eleitor. Foi bom ver debates mais propositivos se desenhando. Eu, por exemplo, sou radicalmente contra aquela leitura de que debate propositivo é chato, é entediante, o eleitor fica cansado, ele não vê graça, gosta de ver pancadaria, gosta de ver cadeira voando. Eleição não é para ver cadeira voando. Eleição, sim, é para se discutir proposta, para o eleitor olhar e tentar entender o que os candidatos deles vão, de fato, apresentar
para essa disputa? O que eles têm como projeto para o Estado, para o país? É isso que tem que ser colocado. Ah, dá para ser feito de um jeito que não seja enfadonho? Dá sim. E os formatos dos debates têm evoluído, têm melhorado, a gente tem tido modelos muito mais dinâmicos e aí cabe às campanhas não engessarem tanto as regras desse tipo de confronto. E aí não fica chato. O importante é sim que o eleitor tenha informação, tenha subsídio para decidir o seu voto. Não é ver cadeira voando, não é vendo o candidato xingando o outro, não é ver quem vai bater mais e torcer para sair em pancadaria. Porque isso, no fim das contas, só tumultua uma eleição. E foi exatamente o que a gente viu na corrida municipal de 2024.